Olá pessoal, então vamos dar sequência aí na nossa análise que nós estamos fazendo, nosso estudo que nós estamos fazendo. É um estudo sobre como os Vedas, né, chegaram aqui no planeta. Nós não estamos fazendo, essa série de vídeos não é para ensinar os Vedas, no sentido da sua aplicabilidade na sua investigação analítica ou gramatical, para quem quer aprender os Vedas, ok? O nosso estudo é no sentido do rastreamento de como foi, da justificativa, do que justifica esses conhecimentos e do que justificaria praticar esses conhecimentos ou até dedicar-se a esses conhecimentos, como é o meu caso, por exemplo, que sou uma pessoa, como outras pessoas também são, dedicadas ao cultivo da prática do conhecimento védico e também do estudo do conhecimento védico na sua essência, em termos da sua objetividade ou daquilo que os Vedas nos propõem no seu conteúdo final, ok? Bom, nesse vídeo aqui eu quero começar com uma pequena correção, não é exatamente correção, mas assim, uma recontextualização de um detalhezinho do que eu falei do último vídeo. Eu mencionei no último vídeo, de repente pode até ter ficado um pouco estranho para você aí, que a Terra é o núcleo do sistema solar. Okay? Então vou recontextualizar, não vou corrigir, é uma recontextualização. É assim, veja bem, eu já mencionei que o universo como um todo é um organismo, ok? E a teia chamada a gravidade, que na verdade é onde as galáxias flutuam como se fosse aí uma teia, não é? Uma rede, baseado aí nos conceitos de bóson, dos bósons, inclusive o que ficou muito famoso recentemente pela descoberta dessa partícula, o bóson de Higgs, que é o que dá a sustentação, seria aí para o aglomerado da energia se transformar em matéria. Esse tecido, não é? Esse tecido, aí as galáxias estão situadas nesse tecido. Portanto, seria como se fosse a pele do organismo, o tecido cósmico. As galáxias são como pequenos órgãos desse corpo. Não é? São pequenos órgãos do corpo, partes do corpo. E os sistemas solares que compõem as galáxias, né, o aglomerado de estrelas que compõem e planetas que compõem uma galáxia, são como as pequenas células desse órgão. Okay? O nosso sistema solar, ele não é o único sistema solar da galáxia, nós já sabemos disso. Antigamente, embora os conhecimentos védicos já explicassem isso há centenas de milhares de anos atrás, esse não é o único universo. Nós não estamos dentro de um único universo. Não é? O conhecimento ocidental entendia esse universo como sendo único e a Terra como centro do universo. Os Vedas já explicavam que não. Esse não é o único universo, existem centenas de outros universos, existem outros planetas, inclusive habitados fora desse planeta, e evidentemente que a Terra, então, sendo reconhecida aí pelos pensadores ocidentais como o centro do mundo, nos Vedas não é apresentada como o centro do mundo. A Terra é apresentada como uma das partes de uma colônia de outros planetas semelhante à Terra. Okay? A Terra é chamada, faz parte de um conglomerado, é como se fosse um arquipélago, são chamados ilhas, e a Terra originalmente é conhecida como Ilavrita Varsha, que quer dizer uma das ilhas. São 9 ilhas e a Terra seria uma delas, ok? Seria a 7ª ilha desse aglomerado, desse conglomerado, desse arquipélago de ilhas. E o sistema solar seria como essa ilha. Na metáfora que eu estou dando, o sistema solar seria como se fosse uma célula do órgão, que seria a galáxia, ok? O organismo seria o universo, a
a nossa galáxia seria um dos órgãos que compõem o organismo chamado universo, e o sistema solar seria aí como se fosse uma célula desse organismo, ok? E essa célula está inserida aí nesse contexto. Agora, em termos da posição geográfica do Sol dentro do sistema solar, o conceito heliocêntrico é um conceito védico. Inclusive, todo o sistema de astrologia que nós utilizamos é baseado na ideia heliocêntrica, ok? Embora seja um conceito sideral, analisando o espaço sideral, a importância maior é a relação que a Lua tem com o espaço sideral, o conceito de heliocentrismo está apresentado nos Vedas. Isso é um conceito védico há centenas de milhares de anos. O mundo ocidental é que tinha um conceito geocêntrico, que era o conceito que havia aí até o aparecimento do Giordano Bruno, e depois com a confirmação do Copérnico, de que o Giordano Bruno tinha razão em mencionar que existem outros planetas, existem outras estrelas com outros planetas habitáveis. O Giordano Bruno tinha razão, e os Vedas confirmam a versão do Giordano Bruno, que o Copérnico deu início ali as suas primeiras, assim, o primeiro engatinhar das confirmações desses fatos, e agora os telescópios e os supercomputadores da NASA estão rastreando o universo em busca dessas outras civilizações. Mas, voltando ao ponto que eu estava falando, o Sol, a posição geográfica do Sol é central, ou seja, o Sol é o centro do sistema solar. Isso daí não tem dúvida nenhuma, tá? Os planetas estão girando ao redor do Sol num certo sentido, sim. Agora, o Sol também está em movimento, porque toda a galáxia está em movimento. Aliás, sim, toda a galáxia está em movimento. E o sistema solar está em movimento em relação à galáxia também. Portanto, o Sol automaticamente também está em movimento. Agora, em termos de importância geográfica, o Sol é o centro da galáxia. Entretanto, o planeta Terra é o núcleo de importância do sistema solar. É nesse sentido, quando eu digo que a Terra é o núcleo do sistema solar, o que eu quero dizer é isso, que a Terra é o núcleo em termos de importância dentro dessa pequena célula que é o sistema solar. Existem outras células na galáxia que não têm a mesma importância que esse sistema solar tem. Por quê? Porque nesse sistema solar nós temos um planeta chamado Terra. E esse planeta, ele tem aí na sua programação de base a estrutura para gerar aquilo que nós entendemos como a vida e também as formas da vida inteligente mais complexas, culminando aí no chamado Homo sapiens, que é aí o conceito de vida inteligente predominantemente mais mais evoluído do nosso planeta, ok? Então, nesse sentido, a Terra é o centro, é o núcleo da célula, que é o sistema solar. O Sol, ele é como se fosse a reserva de gordura da célula. Ele é como se fosse o centro gerador, aquilo que alimenta a célula, ok? Então, a importância do Sol nesse sentido como o gerador. Primeiro ele expande na programação do Sol, ele expande os planetas e alimenta o sistema solar com a sua energia. Portanto, ele é o gerador de energia do sistema solar. E a Terra é o núcleo de importância porque na Terra possui a vida. Existem outros sistemas solares na galáxia e com estrelas, inclusive, maiores e mais poderosas do que o nosso Sol. O nosso Sol, perante algumas das estrelas que estão aí fora na galáxia, é uma poeirinha, é um grãozinho de areia. Existem estrelas realmente muito grandes, mas elas não têm tanta importância quanto o nosso Sol. Por quê? Porque essas estrelas não possuem um sistema ao redor em que haja compatibilidade para a vida como nós a conhecemos. Por isso, elas passam a ter uma importância secundária. São como poeiras, tá? Elas funcionam como, do ponto de vista estético, elas embelezam a galáxia e pode ser que, evidentemente, eles tenham aí a sua funcionalidade secundária, como na produção de matéria-prima, em que vai ser gerado, por exemplo, vai ser possível a vida em planetas como a Terra. Então eles são
nesse sentido, são reservas também de matéria-prima para que a vida se manifeste em diferentes planetas, como o planeta Terra. Essa é a funcionalidade secundária dessas estrelas. Mas em locais ou sistemas solares em que haja vida, o Sol aí, desses locais, se tornam mais importantes, tá ok? Então é nesse sentido, tá, pessoal? Para corrigir aí, o Sol é o centro do sistema solar, sim, mas o núcleo de importância é a Terra. Portanto, se diz que o núcleo desse sistema solar é a Terra, ok? Bom, é isso, pessoal. Agora, eu queria dar sequência aí no que nós estamos comentando. Nós estamos falando sobre como os Vedas chegaram até o planeta Terra, tá? Já falei no vídeo anterior sobre como que os multiversos são manifestos a partir do programador original chamado Vishnu. Nos Vedas, o programador original, o nome que se dá ao programador que desenha os universos, os multiversos, ele é chamado Vishnu, ok? Vishnu, que significa a verdade que expande a realidade, tá? A verdade absoluta, Vishnu. O ser original, o programador. Agora, os Devas, eu vou dar uma afirmação agora, porque são os Devas que trazem os Vedas, ok? São os Devas que chegam até o planeta Terra e implantam o sistema de conhecimento védico para o nativo local do planeta, que é o ser humano. São várias categorias de seres humanos, eu vou falar já já. Mas o ser humano, conhecido como Homo sapiens, é o ser mais adaptado para a assimilação do conhecimento, e dentre as categorias de seres humanos Homo sapiens, aquele que ficou conhecido como indiano foi o mais bem adaptado na seleção natural de adaptação, foi o mais bem adaptado para cultivar e assimilar o conhecimento védico, e eu vou explicar o porquê também, né? O porquê que o conhecimento védico ele tem essa importância e ele apareceu no território conhecido como Bharatavarsha, ou aquilo que nós entendemos como sendo Índia. Eu vou explicar por que a Índia, por que não a Inglaterra, por que não o Brasil, não é? Por que não a Austrália, por que não a China ou o Japão, por que a Índia? Qual é o mistério envolvido aí que a coisa acontece na Índia? Muito bem. Então eu vou fazer isso gradualmente, vou fazer isso passo a passo. Mas agora eu vou dar uma afirmação, e essa afirmação, evidentemente, ela vai precisar de corroborações para se justificar. E eu pretendo fazer isso na medida do possível com esse vídeo. A afirmação é a seguinte: os Devas, eles são aquilo que nós poderíamos chamar, em linguagem atual, de alienígenas, ok? Porque eles não são do planeta Terra, claro, eles vêm de fora. Inclusive, eles vêm de fora do próprio sistema solar, ok? Eles não são habitantes do sistema solar, eles vêm de fora. E isso, os próprios Vedas é que informam a procedência de onde vêm esses seres, para que eles então possam fazer a sua atividade, não é de colonização, mas de aculturação, digamos assim, de espalhar a cultura védica. Eles são idealistas e o ideal, eles são altruístas, os Devas são seres altruístas, e o ideal é compartilhar conhecimento. Esse é o propósito, a motivação principal desses seres é estudar as diferentes raças que aparecem no universo, claro, evidentemente, acompanhar, estudar, e ao mesmo tempo espalhar o conhecimento que eles têm a respeito do entendimento que eles têm do universo, e compartilham com outras raças, como foi compartilhado também conosco, com chamado a raça humana, ok? Muito bem, então eu vou dar uma pausazinha aqui, porque tem um telefone tocando aqui e eu não quero que o som interrompa, tá bom? Eu já volto. Ok, pessoal, retornando. Então, como eu estava dizendo, os Devas, eles possuem uma motivação altruísta, e eu pretendo explicar como é isso, tá? Gradualmente.
Só que nós os chamamos de devas. Os próprios Vedas chamam, os chamam de devas. No nosso entendimento, é como se eles fossem aí seres divinos, anjos, seres de uma natureza mais evoluída. Os esotéricos têm aí alguma concepção de seres evoluidíssimos que estão protegendo a Terra, e esses conceitos que nós temos de seres que seriam o equivalente de como se fossem anjos ou seres divinos. Inclusive devas significa divindade, significa ser divino, ok? Bom, acontece que o que nós entendemos como seres divinos ou como devas são, na verdade, uma categoria de ser humano, ok? É uma categoria de ser humano superior ao ser humano Homo sapiens. Esse ser humano é chamado ser humano deva. Existe o ser humano primata, que são os macacos, o ser humano que é o Homo sapiens e as suas variações até chegar ao Homo sapiens, e o ser humano deva, que é um ser humano de uma qualidade superior. E agora, como explicar isso, né? Então vamos lá. Olha só, o macaco e o ser humano são muito parecidos, ok? O macaco possui, os orangotangos, os gorilas, eles possuem uma média de 98% do código genético humano. O ser humano possui apenas 2% do código genético a mais que o macaco, que o primata. Então, os primatas, eles são seres humanos, só que eles são uma categoria de seres humanos relativamente inferior ao ser humano que nós entendemos como sendo o ser humano evoluído, que é o Homo sapiens. E aí estamos nós envolvidos nessa história, ok? Existem também os aborígenes, que são uma categoria de ser humano, ok? Mas nós não podemos classificar o ser humano aborígene na categoria do ser humano primata, que são os macacos, porque eles já estão mais próximos do ser humano moderno, o Homo sapiens moderno, ok? Mas em termos da capacidade da utilização do processador, que é o cérebro, evidentemente que nós não podemos classificá-los na mesma situação, porque isso seria ingenuidade, não é? A gente sabe que existem algumas diferenças aí. Entretanto, são todos considerados seres humanos. O ser humano, que é o gorila, ele é considerado um animal, aí por muito tempo foi considerado inclusive irracional, né? Aqui embaixo tem o link, uma série de links de estudos que são feitos com os primatas, com os orangotangos, os macacos, que demonstram a grande habilidade que eles têm de aprender e também de reciprocar com o ser humano. Tem inclusive um gorila que é muito especial, chamado Coco, que inclusive aprendeu a se comunicar com os seres humanos, a usar palavras com linguagem de sinais. É claro que o processador, que é o cérebro de um gorila, ele tem uma limitação, mas ele consegue alguma coisa na interação com o ser humano Homo sapiens. E aí está provado, os vídeos aí embaixo, você pode explorar esses vídeos para conhecer um pouco mais sobre essa questão, tá? Agora, o ser humano, o Homo sapiens, que seremos nós a princípio, temos 2% a mais da capacidade genética que os primatas. E com 2% a mais nós fomos capazes de, como grupo, não é? De criar coisas fantásticas, maravilhosas. Uma delas, por exemplo, é esse equipamento, o celular. Você possivelmente deve estar me assistindo ou no equipamento celular ou no computador. E isso permite com que eu esteja com você na sua sala, mesmo eu estando aqui a 10 mil quilômetros de distância. Eu estou agora na Coreia do Sul, em Seul, mais ou menos 10 mil quilômetros de distância do Brasil. E é como se eu estivesse na sala da sua casa, ou enfim, onde você estiver. Isso é simplesmente uma coisa fantástica, é simplesmente maravilhoso. Imagina se uma pessoa do início da história, 6 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, ou então um habitante da Idade Média,
se eles de repente caíssem de paraquedas aqui no século XXI e vissem o que nós somos capazes de fazer manipulando a natureza material. Eles possivelmente nos encarariam como sendo devas ou como sendo semideuses, ok? Ou mágicos, muito poderosos. Porque essa capacidade que nós temos de colocar uma pessoa dentro de uma caixinha e essa pessoa falar, interagir com outra, é como se fosse uma magia. Para quem não entende o mecanismo da física, de como funcionam o mecanismo da física de transmissão de ondas, imagens através de ondas, para quem não compreende esse mecanismo físico, entende isso como sendo uma magia, ok? Isso é muito natural, é muito comum. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, os americanos, o documentário, o trechinho do documentário também está aqui na relação de links abaixo, tá bom? É só você ir lá e verificar para você ver o que eu estou falando. Chama-se O Nascimento de uma Religião. Nesse documentário, conta-se a história de um povo nativo, aborígene, local, de uma ilha, acho que ali no Pacífico, que receberam a visita dos americanos. Na época da Segunda Guerra Mundial, eles criaram ali uma base aérea para poder, a partir dali, abastecer e continuar os voos, não é? Como os americanos vinham do céu com aviões e eles não trabalhavam, não caçavam, e eles sempre tinham comida à disposição, não precisavam assim, se esforçar muito por comida, os nativos, e também como os americanos, eles eram brancos, né, diferentes cores, e davam comida e presentes para os aborígenes, os nativos locais, os nativos locais passou a vê-los como sendo deuses. E os aviões como sendo os pássaros dos deuses, os pássaros que transportavam os deuses. Quando os americanos terminou a Segunda Guerra Mundial, os americanos foram embora e os aborígenes ficavam sempre aguardando que os americanos voltassem, os deuses no caso, né? E como eles não voltavam, eles fizeram a réplica de um avião e passaram a oferecer orações e rituais em redor daquele avião com o desejo de que os deuses voltassem. Porque haviam também, inclusive, vantagens para os aborígenes caso aqueles deuses americanos voltassem, né? Bom, isso é o link que está aqui embaixo para que você possa verificar por você mesmo, tá? E o que eu quero dizer com isso é que, na medida em que nós não conhecemos ou não dominamos a tecnologia utilizada por um grupo, nós temos a tendência de ver esse grupo como sendo deuses, ok? E o paralelo que eu quero fazer, ou a metáfora que eu estou fazendo, não é uma metáfora, mas um paralelo que eu estou fazendo, é que assim como aconteceu com os aborígenes, também aconteceu com o ser humano local, há centenas de séculos atrás. A visita de chamados deuses no planeta Terra, na verdade, são uma categoria de ser humano superior à nossa categoria. São chamados seres humanos devas. Nós os entendemos como sendo divinos, porque eles são capazes de fazer coisas que nós não somos. E eles possuem uma tecnologia que nós não dominamos. E com isso, eles conseguem fazer truques que nós não conseguimos. E nesse sentido, nós os vemos como sendo deuses, ok? Por exemplo, como eu disse, com 2% a mais de código genético, o nosso processador, que é o nosso cérebro, juntamente com a nossa máquina, que é o nosso corpo, com dedos e com coluna ereta, etc., nos permitiu criar coisas maravilhosas, como eu falei, o celular, os satélites, a estação espacial e por que não, no futuro, naves que poderão fazer viagens tripuladas para fora do sistema solar, ok? Até agora, não, mas no futuro, sim. Agora, se nós com apenas 2% fomos capazes de criar máquinas dessa natureza, que do ponto de vista de seres humanos com menos experiência que nós,
ao ponto de eles nos entenderem como sendo nós deuses, imagina uma classe de seres humanos que tivesse apenas 5% a mais da capacidade genética que o nosso cérebro, tivesse um pouco a mais de potência cerebral e um corpo mais bem adaptado para viajar dentro do universo, por exemplo. O que eles poderiam fazer? Ok? Quantas coisas eles poderiam fazer a mais que nós? Se nós com 2% a mais que o macaco fomos capazes de criar um aparelho celular, o que um ser humano, uma categoria de ser humano, com um corpo melhor desenhado, de acordo com as exigências do universo, e ao mesmo tempo um processador, que é um cérebro um pouco mais potente que o cérebro humano, 5% a mais apenas, vamos dizer assim, que eles não seriam capazes de fazer. Você está entendendo? Esses são chamados os devas, ok? Se você está acostumado com estudar o universo, a astronomia, o cosmos, como foi que o universo se manifestou, etc., você já deve saber que a data aproximada do universo é de mais ou menos 16 bilhões de anos. 15, 16 bilhões de anos, ok? Inclusive, mais uma curiosidade, aqui embaixo, na série de links, tem um outro documentário do Carl Sagan, e nesse documentário, o Carl Sagan menciona os Vedas. E ele menciona, na verdade, o hinduísmo. Eu quero aproveitar para deixar aqui claro uma diferença que existe entre Vedas e hinduísmo. Tá? Os Vedas vêm com os Devas. Eles são seres humanos superiores de outras regiões do espaço. Eles entram com os Devas. O conhecimento védico é então assimilado pelo nativo local, que é o ser humano e, no caso, o indiano. Então, quando o nativo local, assimilando o conhecimento védico, tentando entender o conhecimento védico, manifesta o conhecimento védico na prática, isso se transforma o chamado hinduísmo, que é porque vem da Índia. Os árabes não conseguiam falar hindu, ou o rio Sindhu, que divide a Índia do Oriente Médio. Então eles mencionavam os indianos como os sindhus ou os hindus. E aí os ingleses entraram e aí esculachou mais ainda e virou hindu e acabou ficando Índia. E aí, como consequência disso, hinduísmo. Ou seja, o hinduísmo é a tentativa do nativo local de entender os Vedas e praticá-los. Okay? É isso que nós chamamos de hinduísmo. Os mestres, as diferentes redes, as diferentes linhas de pensamento dos mestres da Índia são percepções ou entendimentos que eles têm de como interpretar os Vedas e como aplicar os Vedas. Aí nós temos vários segmentos, várias linhas que formam uma colcha de retalho, como se fosse aí ramos de uma árvore, e é isso que nós chamamos de hinduísmo. Mas o hinduísmo não é necessariamente os Vedas em si. O hinduísmo é o reflexo da tentativa de seres humanos locais, indianos, de compreender os Vedas. Os Vedas são o conhecimento original e o hinduísmo é a interpretação do indiano em relação aos Vedas, ok? Então é bom que fique bem entendida essa diferença aí, para não haver uma mistura e aí você não tem essa discriminação, consequentemente você não vai conseguir fazer uma ideia exata do que vem a ser os Vedas e do que é a cultura da Índia, a diferença que existe entre essas duas coisas, tá? Muito bem, então o próprio Carl Sagan aqui embaixo, ao mencionar, ele faz um paralelo, o seguinte paralelo, de que se nós pegássemos todos os conhecimentos que se propõem como sendo textos revelados ou os textos sagrados, que são aqueles textos que se dedicam a explicar o universo, a explicar ao ser humano o que é o universo, por que o universo foi criado, como ele foi criado, para servir como manual de instrução moral, filosófico e geográfico para o ser humano, são chamados os livros sagrados. Aí nós temos a Torá, a Bíblia, Corão, o livro tibetano dos mortos, os livros dos egípcios, todos esses tipos de livros que as histórias contadas pelos aborígenes, de como foi a criação do universo, etc., todas as tentativas humanas de dar uma explicação para esse fenômeno que é a existência do universo, o Carl Sagan
comenta que se nós tivéssemos que selecionar entre eles aquele que melhor representa o conhecimento científico, isso na década de 80. Agora a coisa ficou ainda mais, mais profunda com a NASA utilizando o sânscrito nas bases das suas linguagens de computação, que eu vou falar logo no próximo vídeo. Mas na década de 80, o Carl Sagan ele mencionou que de todos esses livros que nós temos disponíveis na humanidade e que são modelos para nos explicar como esse mundo surge, o motivo pelo qual ele surge, de todos eles, o que mais se aproxima do conhecimento científico, inclusive na datação do próprio universo, esse conhecimento seria o conhecimento védico, praticado pelo hinduísmo, ou pelos Vedas, tá? Então tá aí a descrição do link abaixo, você pode ir lá e verificar por si mesmo no Carl Sagan, Cosmos, tá? Documentário Cosmos. Bom, pessoal, eu pretendia começar já aqui explicando como que a aproximação dos devas na Terra, mas infelizmente eu vou ter que deixar para o próximo vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Eu vou parar aqui e vou então abrir o próximo vídeo para começar a explicar a aproximação que tem dos devas para o planeta Terra. Já temos aqui uma breve introdução para dar uma ideia de que aquilo que nós chamamos de devas, quem são os devas, o que são os devas, quem são essas pessoas, esses seres que trazem o conhecimento védico. Então, esses seres são seres humanos de uma categoria superior que nós chamamos devas. Assim como o ser humano é uma categoria superior a uma categoria de humano superior em relação aos primatas, ok? Sempre é assim. Tem seres que são superiores, seres que são inferiores. Nós estamos aí entre os primatas e os devas. Agora vamos saber um pouco mais sobre esses seres e como eles abordaram o planeta Terra e por que eles fazem isso, ok? Muito obrigado pela atenção e vamos dar sequência na próxima gravação. Namastê!